Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Sabe essa frase do Wittgenstein? Ela cai como uma luva para a gente começar, né? No mundo do software, o modelo de dados é bem isso, é a nossa linguagem. Define o que a gente consegue construir e até como a gente pensa o problema. Hoje, a ideia é explorar dois modelos de dados que são, assim, fundamentais. A gente vai se basear um pouco num texto que compara eles. O modelo relacional, já um veterano, e o modelo de documento. A nossa missão aqui é entender por que essa escolha é tão crítica. É quase como, sei lá, escolher o alfabeto antes de começar a escrever o livro, né? Exatamente. E essa escolha, ela acontece numa camada bem específica, que é crucial. Pensa assim, ó, tem um mundo real, né? Pessoas, produtos. Aí vem a aplicação, que tenta modelar isso com objetos e estruturas de dados. E logo abaixo está essa camada do modelo de dados de propósito geral. Pode ser tabela, pode ser documento JSON, grafo, enfim. É aqui que a gente define a estrutura base. Claro, abaixo disso ainda tem os bytes, memória, disco, hardware. Mas a decisão que você toma aqui, nessa camada do modelo, ele impacta tudo para cima. A forma como a aplicação funciona, como ela enxerga o mundo. Perfeito. Então vamos direto ao ponto, né? Essa batalha de ideias, digamos assim, entre o relacional e o documento. Vamos começar pelo modelo que reinou por tanto tempo, o modelo relacional. Ele foi proposto lá nos anos 70 pelo Edgar Code. Basicamente, organiza tudo em relações, que a gente chama de tabelas, e tuplas, que são as linhas. É a base do SQL que, nossa, muita gente conhece ou já usou. No começo, teve gente que duvidou. Mas olha, nos anos 80 ele dominou. Foi assim por quase. 30 anos, né? Ele nasceu muito focado em processamento de dados de negócios. Coisa tipo transação, reserva, estoque, tudo bem estruturadinho. A grande sacada do COD foi criar uma interface limpa, sabe? Abstrair os detalhes de como o dado era guardado lá por baixo. E nossa, ele ainda é super importante hoje em dia. Alimenta muita coisa na web. Sim, alimenta mesmo. Mas aí, o cenário começou a mudar um pouco com o surgimento do que a gente chama hoje de NoSQL. Engraçado que o nome surgiu quase sem querer, né? Foi uma hashtag no Twitter, lá para 2009, para um encontro sobre bancos de dados open source distribuídos não relacionais. Depois reinterpretaram como Not Only SQL, não apenas SQL. E isso refletiu uma onda nova. E o que puxou isso? Várias coisas, na verdade. A necessidade de escalar aplicações para milhões, bilhões de usuários. O boom do open source ajudou muito. Também a busca por consultas mais especializadas, que o relacional às vezes não entregava tão bem. E uma certa frustração, sim, com a rigidez dos esquemas relacionais. O pessoal queria modelos mais dinâmicos, mais flexíveis. Isso levou à ideia de persistência poliglota, que é basicamente, opa, não preciso usar só um tipo de banco. Posso usar a ferramenta certa para cada parte do meu sistema, misturar relacional com NoSQL. Entendi. E você mencionou a frustração com a rigidez. Acho que isso conecta com aquele conceito do impedance mismatch, né? A tal da incompatibilidade de impedância. Parece um termo super técnico, mas a ideia por trás é até simples, né? É aquele atrito que dá quando a gente tenta mapear os objetos do nosso código, tipo, na programação orientada a objeto, você tem lá um objeto cliente com uma lista de pedidos dentro dele. E aí você tem que encaixar isso na estrutura de tabelas, linhas e colunas do banco relacional. É aquela imagem, né? Tentar encaixar a peça quadrada no buraco redondo. Existem frameworks, claro, tipo Hibernate, Active Record, que ajudam bastante nisso. Ajudam, mas não eliminam a diferença conceitual, né? A forma de vir o dado é diferente. Exato. E essa diferença, ela fica muito clara no exemplo prático. Pega um currículo, por exemplo, tipo um perfil do LinkedIn. Se a gente fosse modelar isso num banco relacional, como seria? A gente teria, sei lá, uma tabela usuários. Ok. Mas aí uma pessoa tem várias experiências profissionais, várias formações acadêmicas, vários contatos, então precisaríamos de outras tabelas. Experiências, educação, contatos. E todas essas tabelas estariam ligadas à tabela usuários usando chaves estrangeiras, aqueles identificadores.
Para você montar o currículo completo de uma pessoa, você teria que fazer ou várias consultas separadas, ou então um join bem complexo para juntar tudo isso. Agora, olha a abordagem do modelo de documento. Bancos como o MongoDB, CouchDB. O currículo inteiro pode ser um único documento, geralmente em formato JSON, que é um formato de texto leve para estruturar dados. Dentro desse documento único, você teria lá o nome, o resumo e aí listas alinhadas, sabe? Uma lista para as experiências, outra para a educação, um objeto para os contatos, tudo junto ali. A grande vantagem disso é o que a gente chama de localidade. Você busca uma coisa, o perfil do usuário, e tudo que pertence àquele perfil vem junto numa única operação. Para muitos desenvolvedores, isso soa mais natural, sabe? Fica mais próximo de como o objeto currículo talvez exista lá no código da aplicação. Menos atrito. Essa comparação lado a lado deixa bem claro. Mas isso não quer dizer que um é sempre melhor que o outro, certo? Tipo, essa localidade toda do modelo de documento, ela não pode acabar gerando outros problemas. Sei lá, redundância. Se a mesma informação, tipo o nome de uma empresa, precisar aparecer em vários currículos. Exatamente. Esse é o ponto crucial. Nenhum modelo é, como você disse, uma bala de prata. Não existe solução perfeita para tudo. A localidade do documento é ótima para recuperar aquele perfil completo, super rápido. Mas e se você precisa garantir consistência total? Se você precisa atualizar o nome daquela empresa em todos os lugares onde ela aparece? Aí o modelo relacional, com suas relações explícitas, suas chaves estrangeiras, a normalização, ele pode ser mais forte para garantir essa consistência e evitar redundância. É um jogo de trade-offs, de escolhas. Então, voltando lá na ideia do Wittgenstein do começo, a escolha do modelo realmente define os limites do mundo para quem está desenvolvendo, né? O relacional meio que te força a pensar primeiro nas conexões, na estrutura bem definida, normalizada. Já o documento te incentiva a pensar mais em unidades, autocontidas e hierárquicas. Não é só uma decisão técnica, é uma decisão que acaba moldando a forma como você aborda o problema. Precisamente. É uma questão de design fundamental. E hoje em dia é muito comum ver sistemas complexos usando ambos os modelos, né? Aquela tal persistência poliglota que falamos. O importante é conhecer bem as forças e fraquezas de cada linguagem, de cada modelo, para poder escolher a melhor ferramenta para cada tarefa específica. Mas sabe, tudo isso que a gente falou é sobre a estrutura lógica dos dados, como a gente organiza as ideias. Fica uma pergunta no ar, né? Como que esses bancos de dados, seja relacional, seja de documento, como eles realmente conseguem guardar e acessar esses dados de forma eficiente lá embaixo? Como eles organizam os bytes no disco, na memória, como eles fazem essa mágica de encontrar informação tão rápido? Ótima pergunta para a gente deixar para o pessoal pensar. Essa mágica aí acontece no que a gente chama de storage engines, né? Os motores de armazenamento. Entender como eles funcionam por baixo dos panos. Nossa, isso dá pano para manga. Pode ser um ótimo tema para um próximo papo nosso. Por hoje acho que cobrimos bastante terreno, né? Foi ótima conversa. Pois sim. Então, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia de quem nos ouviu.